Bom dia, caríssimos irmãos e irmãs. Hoje, domingo, dia do Senhor. Nós estamos no 19º domingo do tempo comum. A cor litúrgica é verde. E a leitura para a nossa reflexão e meditação deste dia do Senhor é Mateus, no capítulo 14, do versículo de 22 a 33. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu à montanha para orar na solidão. E, chegando à noite, estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Quando os discípulos perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse-lhe: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-lhe e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Apenas tinha subido para a barca, o vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje, domingo, dia do Senhor, também a igreja celebra o dia dos pais, celebra a paternidade em primeiro lugar de Deus, que é nosso Pai, e depois de todos nós, pais, o qual Deus nos concedeu o dom de ser chamado de Pai. A leitura de hoje nos fala, queridos irmãos e irmãs, do momento em que Jesus caminha sobre as águas. A gente vê que o Senhor, nosso Deus, é o Deus da calmaria. É o Deus, como nos fala o profeta que procurava Deus em todos os momentos da tempestade. Lá Deus não estava. Deus está presente na brisa suave. Na brisa suave. Esse é nosso Deus. Jesus, que andando sobre as águas, os discípulos dá grito de terror, de medo. E Jesus disse: não tenhais medo. Não tenhais medo. O Senhor nosso Deus fala neste dia de domingo, neste dia de Dominus, dia do Senhor, o dia da ressurreição, o dia da vitória, o dia que Cristo venceu a morte e deu a cada um de nós a graça da vida e vida em plenitude.
não tenhais medo. E Pedro disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá até vós. E Jesus: vem, Pedro. E Pedro caminha sobre as águas, mas redobrando a tempestade, Pedro começa a afundar. E ele: Senhor, salva-me. E Jesus estende a mão dizendo: por que tu duvidas, homem de pouca fé? Queridos irmãos e irmãs, no mundo haveis ter aflição, mas Jesus diz: tenham coragem, eu venci o mundo. Jesus diz: por que duvidas, homem de pouca fé? Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que tem fé, que acredita em nosso Senhor Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. Cristo é nossa vitória. Não tenhais medo. O apóstolo Paulo nos fala da fé. É preciso ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo. É pela fé que a graça de Deus vem nos fortificar para que possamos dar testemunho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristo é nossa vitória. Cristo é nosso Rei. Cristo caminha conosco. Ele está conosco em todos os momentos de nossas vidas. Por isso, queridos irmãos e irmãs, não tenhas medo. Se estás desempregado, Cristo providenciará seu emprego. Não tenhas medo se estás doente, Cristo estás a seu lado. Ele é o nosso bom pastor. Na tribulação, Cristo está conosco. Ainda que eu atravesse o vale escuro, o Senhor está comigo, com seu poder, com seu cajado. Ele é o nosso bom pastor. Ele é aquele que nos conduz à casa do Pai. Agradeçamos ao Senhor nosso Deus e peçamos a Ele misericórdia, que a sua misericórdia venha sobre cada um de nós, sobre nossas famílias, sobre o mundo, sobre o Papa Leão XIV, sobre toda a igreja de nosso Senhor dispersa pelo mundo, que a graça do Divino Espírito Santo venha nos fortalecer para que possamos dar testemunho de que Cristo é o nosso Senhor, é a nossa vitória, é o nosso Rei. Obrigado, Pai. Glórias e louvores a Ti, Pai, Filho e Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre que seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. Cristo, nosso Rei e Senhor. Não tenhais medo. Cristo é nossa vitória. Amém, Jesus. Jesus, eu confio em vós.